No vídeo de hoje eu vou responder várias perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram que eu achei que seria interessante responder aqui em forma de vídeo. Então, bora lá! Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui eu quero começar um quadro novo aqui no canal, respondendo algumas perguntas que vocês me fazem lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, segue lá, o Instagram é esse aqui que eu vou deixar aqui na tela e o link também está na descrição, então bora para as perguntas. Mas antes, não se esquece de deixar o like aqui embaixo se você já curtiu a ideia desse novo quadro que eu quero trazer aqui. Se você achou que é uma boa ideia, deixa nos comentários também falando para eu fazer mais. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal para ter mais acesso a conteúdos como esse aqui. E a primeira pergunta é: por que a Itaúsa está distribuindo tantos dividendos? Bom, para quem não sabe, a Itaúsa é a holding que controla o Itaú. Ela é uma empresa separada do Itaú que tem 37% das ações do Itaú. Então, os seus resultados vêm em grande parte, mais de 90% do seu resultado, se não me engano é cerca de 95%, vem justamente dos resultados do Itaú, apesar dela ter outras empresas no portfólio também, como por exemplo a Alpargatas, a Duratex, a NTS. Então, ela tem várias empresas, mas grande parte do seu resultado vem de fato do Itaú. Igual vocês podem ver aqui na tela também, os dividendos dela ao longo dos anos, desde 2010, por exemplo, eles vêm crescendo ano após ano, então isso mostra mais uma vez a resistência da empresa e a capacidade de geração de valor para o acionista ao longo do tempo. Então, por mais que um ano ou outro seja maior ou menor, a empresa consegue sim ter dividendos crescentes ao longo dos anos. E você pode ter reparado aí que em 2019 ela pagou 83 centavos por ação já líquidos, tanto de dividendo quanto juros sobre capital próprio, que foi menor do que 2018, que ela pagou R$1 por ação. Só que mesmo ela pagando menos, isso porque em 2018 ela pagou um payout muito alto, acima de 90%, enquanto em 2019 o payout dela foi de 68%. E mesmo assim, considerando a cotação das ações do fechamento do ano, ali em 31/12 de 2019, a empresa teve um payout muito bom também. Só que mesmo assim, considerando as cotações de 31/12 de 2019, o dividend yield foi de 8,5%, que é um valor muito interessante e, considerando a Selic dos patamares atuais, é cerca de 2 vezes o valor da Selic, então é sim uma boa pagadora de dividendos, mesmo não tendo pagado a sua capacidade máxima, que é o que ela vem pagando ao longo dos últimos anos. A segunda pergunta é: o que você pensa sobre fundos de investimento? Você investe? E a resposta não dá para ser tão simples assim, porque fundos de investimento é uma classe de produtos financeiros que é muito ampla. A gente tem vários tipos de fundos de investimento, pode ser fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento em ação, fundo de investimento multimercado, de renda fixa, fundo cambial e por aí vai. Então tem uma grande gama de produtos que chamam fundo de investimento também. E eu invisto só em fundos imobiliários. Eu tenho 3 fundos imobiliários na minha carteira. Não invisto, se não me engano, o que você quis falar era fundo de ação. Eu não invisto em fundo de ação, eu não tenho na minha carteira, apesar de que acredito sim que possa ser uma boa estratégia dependendo do perfil da pessoa. Eu prefiro selecionar eu mesmo as empresas que eu vou colocar na minha carteira, mas se você não tem tempo, não quer se preocupar com isso, com todo esse processo de análise e alocação do portfólio, você pode sim terceirizar para um gestor especialista que vai tomar conta dessa gestão da carteira. Então você compra cotas do fundo, você se torna sócio daquele fundo, como se fosse uma holding que vai comprar participação de outras empresas, e o gestor vai tomar a decisão de qual empresa investir e onde alocar. Então é sim uma boa estratégia, dependendo do perfil da pessoa, mas toma cuidado com as taxas de administração e taxa de performance, porque você está terceirizando a gestão da sua carteira, então você está contratando um terceiro para prestar um serviço para você. Então isso você precisa pagar ele precisa ser remunerado também, e é daí que surge a taxa de administração. Então você tem sim que pagar uma taxa de administração, mas cuidado para não pagar uma taxa muito alta. Tem que ser uma taxa justa, porque senão isso vai corroer o seu patrimônio ao longo do tempo. E aí existem várias coisas que a gente pode analisar para escolher um fundo de investimento. Uma das coisas que eu mais gosto de falar é você entender a cabeça do gestor, porque quando você compra um fundo, você não está comprando aquela carteira de ações atual do fundo, porque nada impede o gestor simplesmente falar: essa ação já valorizou o que ela podia valorizar, ou essa foi o investimento que a gente errou, então vou tirar do portfólio. Então ele pode sim fazer essa gestão ativa da sua carteira, e isso você só vai saber
3 meses depois, que é o prazo que a CVM permite para divulgar a carteira dos fundos. Então, é muito importante você não comprar a carteira que o gestor está investindo. É você comprar a cabeça dele, é você entender qual que é a filosofia de investimento dele, como ele pensa, como ele toma as suas decisões, e isso é muito fácil entender quando você começa a ver entrevistas dos gestores. Tem muitos gestores que estão nas redes sociais ou então dão muitas entrevistas para várias casas de análise, por exemplo, tem entrevistas no Twitter, então você pode entender lá como que o cara pensa e ver se a mentalidade dele está alinhada com a mentalidade que você tem como filosofia de investimento. Então esse é o principal passo. Uma coisa que a gente pode olhar também é a performance passada do fundo, apesar de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Se a gente olhar um prazo muito longo, por exemplo, fundos que sobrevivem desde 2000, por exemplo, e conseguem sim entregar um retorno muito acima do benchmark, isso mostra a qualidade da gestão ao longo do tempo, que eles foram capazes de, mesmo passando por todas as crises que a gente passou, seja 2008, seja a crise ali em 2014, 2015 do governo da Dilma, como que o gestor reagiu a isso, se a cota provavelmente pode até ter desvalorizado, mas se desvalorizou menos do que o benchmark ou menos que outros gestores conseguiram desvalorizar, então isso pode ser um ponto positivo. Então é importante sim ter um histórico da performance do fundo, mas nunca olha a performance de 1, 2 anos, porque esse é um prazo muito curto para analisar um fundo de ação. Às vezes, a tese do gestor não maturou ainda, a empresa não... As pessoas não conseguiram enxergar o que o gestor estava enxergando e pode ser que isso demore um pouco mais de tempo, então é sempre importante investir em fundo de ação pensando no longo prazo. Se você estiver investindo em fundos de renda fixa, é muito importante que você consiga um fundo que vá render pelo menos ali os 100% do CDI, que isso você conseguiria no Tesouro Direto, e que você não pague tanta taxa de administração assim, porque por mais que é possível sim ter ganhos bons na renda fixa, como gestão ativa, usando a marcação ao mercado a seu favor, muitos gestores cobram muito caro por isso e às vezes isso vai simplesmente acabar com o seu retorno. Então é muito importante você investir, se for no fundo de renda fixa, que tenha uma taxa de administração também muito baixa. E fundo imobiliário é bom também por causa da volatilidade deles, que é menor do que a volatilidade de ação. Então se você pegar o histórico da oscilação das cotas de fundo imobiliário, principalmente do IFIX, você vai ver que a volatilidade do IFIX é muito menor do que a volatilidade do Ibovespa. Então quando sobe um pouco menos, quando cai um pouco menos. Isso ajuda a trazer um pouco mais de segurança para sua carteira, reduzindo a volatilidade se você diversificar da forma certa. Então eu não acho que você tem que colocar tudo em um produto financeiro só, não coloca tudo em fundo de ação, não coloca tudo em fundo imobiliário, diversifique a sua carteira de acordo com o seu perfil de risco, porque não existe certo e errado, é sempre o melhor para cada pessoa, o melhor para cada perfil. Beleza? A terceira pergunta que eu quero trazer aqui hoje é: qual é a melhor corretora para iniciar na Bolsa de Valores? E a resposta: não existe a melhor corretora. A melhor corretora para mim pode ser diferente da melhor corretora para você, que pode ser diferente da melhor corretora para outra pessoa. O ponto é, você precisa entender quais são os serviços que cada corretora oferece e quanto que ela cobra por esses serviços. Então muita gente simplesmente vai para corretoras que são taxa zero, porque você não vai pagar nada, mas tem que ter em mente o custo-benefício. Se você não está pagando nada, provavelmente você pode não ter um atendimento tão personalizado igual uma corretora que você pagaria uma taxa mais alta. Então, se é do seu perfil simplesmente fazer tudo sozinho, não quer acompanhamento, não quer auxílio, não quer ter atendimento para nada, você pode sim optar por uma corretora taxa zero, mas tomando cuidado também, porque em momentos de crise, essas corretoras costumam apresentar uma estabilidade menor no seu sistema. Às vezes, quando tem uma demanda muito alta, igual nos momentos do coronavírus recentemente, quando tinha muita gente entrando na corretora, um fluxo muito grande de ordens, a corretora costumava cair e não efetuava a ordem das pessoas na hora que elas precisavam. Então, isso é o dilema que você vai ter que conviver. Ou você aceita pagar uma corretagem um pouco maior para ter um atendimento melhor e correr menos risco dessa instabilidade, ou você quer pagar taxa zero, na verdade não pagar taxa, né? Mas correr o risco de apresentar um pouco mais de instabilidade na hora que for fazer as suas operações. Então isso varia muito de perfil para perfil. A maioria das corretoras é simplesmente taxa zero para a grande maioria das coisas, só cobram a corretagem. Então vale a pena você abrir conta em várias e ver qual você se adequa melhor, qual plataforma você prefere e com isso você tomar uma melhor decisão de qual é a melhor corretora
para você. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse novo estilo de vídeo aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa seu like aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também para eu saber se vocês gostaram e quais são suas dúvidas também. Se você não me segue no Instagram, segue lá e manda as dúvidas por lá para eu poder responder aqui no YouTube também. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stua e bora enriquecer. Grande abraço.